Chegamos ao 17º vídeo de estudo sobre o final do mundo e eu acredito que esse seja um dos vídeos mais aguardados. Afinal, eu vou falar sobre o anticristo. Quem será esse cara? Talvez pode ser você. Ficou curioso? Então assista até o final. Eu sou Wesley Araújo e seja bem-vindo ao canal Bíblia Conhecer, ensinando você a conhecer a Bíblia. E se você ficou com aí a pulguinha atrás da orelha, por eu ter falado que talvez o anticristo pode ser você, assista até o último segundo desse vídeo para você poder entender. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações, para que você não perca nada. E eu te garanto que é um estudo melhor do que o outro. Pode acreditar em mim. Bom, no vídeo que eu fiz sobre a besta do mar, eu disse, baseado na Bíblia, como o anticristo ele vai surgir e como que ele vai ser exaltado e levado a ser visto como um Deus. E isso tudo feito pelo falso profeta, que eu falo no estudo sobre a besta da terra. Então nós entendemos que o anticristo ele terá um cara, um amigo, um parceiro, responsável em fazer a propaganda dos seus poderes e da sua divindade. E hoje nós sabemos que a propaganda é a alma do negócio, né? Vemos diariamente na mídia pessoas más, pessoas ruins sendo retratadas como heróis e pessoas boas sendo destruídas pelo sistema. Basta uma notícia falsa, basta uma fake news e a vida dessa pessoa vai estar arruinada. A estratégia ela é tão inteligente que nós somos usados como massa de manobra para espalhar essas notícias. Basta receber uma corrente do WhatsApp ou Facebook e já tem essa notícia aí como se ela fosse verdade. E será exatamente assim que o anticristo vai se tornar famoso. Já vimos aqui nos estudos anteriores sobre o final do mundo que após o arrebatamento, o mundo, as pessoas que ficarem para trás vão ficar totalmente perdidas, buscando uma resposta para isso. E com isso vão buscar desesperadamente um líder mundial que os ajude, que os lidere. E ele vai aparecer, justamente o anticristo. O arrebatamento será um evento que dará poder ao anticristo. Então ele espera isso mais do que nunca. Só que isso não significa que ele vai assim aparecer do nada aqui no mundo como um passe de mágica. Não. Ele já vai estar aqui, ou muito provavelmente já está, para se preparar para o seu grande momento. Talvez nós já até o conhecemos, né? Talvez já conhecemos esse homem. Quem sabe nós já vimos ele na televisão, não sei, talvez um presidente de algum país. Vai saber. Apenas não se esqueça, assim como eu disse no vídeo sobre a besta do mar e também sobre a estátua de Nabucodonosor, o anticristo ele deve se levantar em um país atual que em algum momento já pertenceu ao antigo Império Romano, o que pode ser quase qualquer país da Europa, alguns da Ásia e outros da África. Eu já ouvi diversos relatos de várias pessoas que foram apontadas como um possível anticristo. Basta ele despontar como uma referência no mundo, alguém famoso aparece ali na capa da Times, que as pessoas já falam que ele é o anticristo. O último deles foi o presidente da França, o Emmanuel Macron. Afinal, ele é um cara novo, carismático, eloquente. Mas até aí, todos os políticos que desejam chegar ao poder são a mesma coisa. Só que depois que eles se elegem, eles mostram o quanto eles são corruptos e mentirosos, pensando apenas em manter o seu poder e se beneficiar de sua posição. Só que no decorrer da história, Satanás fez com certeza alguns testes, alguns rascunhos daquele que virá a ser, vai se tornar o verdadeiro anticristo. O próprio apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, sob a influência divina, obviamente, estava ao mesmo tempo mandando cartas aos seus compatriotas, falando sobre o período que eles estavam vivendo e em grande parte falando sobre o Império Romano daquela época. Só que ao mesmo tempo era uma tipologia dos tempos futuros. A Bíblia tem muito disso. Eles falavam de algo local ali daquele momento, mas que também se referenciava a outros momentos. Tanto é que vários estudiosos históricos e bíblicos concordam que o número 666, mencionado em Apocalipse 13, foi uma referência direta ao imperador Nero, que foi um ferrenho perseguidor dos cristãos
naquele período. O nome Nero, em hebraico, e transformando em números, daria exatamente 666. Só que isso não significa que o Apocalipse seja um registro passado. Afinal, tem muitas coisas escritas nesse livro que se cumpriram muito depois do período de João e dos imperadores romanos daquela época. Outras estão acontecendo agora e outras ainda vão se cumprir no futuro, como eu digo aqui no vídeo sobre os sinais do final do mundo. Então, como eu disse, houve muitos rascunhos do anticristo no decorrer da história. Porém, o último rascunho e o mais fiel, digamos assim, do que virá a ser o verdadeiro anticristo, foi com certeza Adolf Hitler. Hitler, ele se levantou na Alemanha, né? A Alemanha, que é um país que já pertenceu ao antigo Império Romano, ele surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, da qual a Alemanha foi derrotada, destroçada e humilhada. E devido aos prejuízos causados pela guerra, tinha uma dívida enorme a pagar aos países vencedores. Afinal, alguém tem que pagar a conta das guerras que ocorrem no mundo. Um país perdedor não vai simplesmente para casa. Não, ele tem muito que acertar com o mundo. A Primeira Guerra Mundial ela terminou em 1918, deixando um prejuízo enorme. E em 1929 houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, a conhecida Grande Depressão, que afundou ainda mais a Europa e principalmente a Alemanha, que já estava fragilizada naquele momento. A Alemanha ela entrou numa crise terrível. A maioria das pessoas chegaram a passar fome e a morrer literalmente de fome. A crise sempre é uma fonte para surgir algum tipo de revolucionário que pode resolver todos os problemas. Hitler ele tinha uma oratória, um discurso impecável, que absorvia as pessoas que ouviam, e a nação comprou as ideias dele, de que a Alemanha não poderia aceitar estar naquela situação. Afinal, para eles, e alimentado pelo discurso do Hitler, eles eram um povo superior aos outros, a conhecida raça ariana. E como sempre foi, toda tragédia precisa de um culpado. E Hitler, que era um racista antissemita, ou seja, ele odiava os judeus, colocou na conta deles a culpa pela pobreza da Alemanha. Afinal, os judeus, e isso é uma promessa bíblica, dificilmente são pobres. Eu não conheço nenhum judeu pobre. Afinal, Deus ele sempre cuidou deles, até mesmo quando ele estava no deserto. Vocês conhecem as histórias de Moisés e 10 mandamentos e tudo mais. E mesmo com a Alemanha pobre e destruída, os judeus que moravam ali prosperavam. Imagina a cabeça de Hitler, que ele via a sua nação afundar cada vez mais e de quebra viu os judeus, o povo que ele mais odiava, prosperando e enriquecendo. Ele convenceu a população de que se os judeus fossem destruídos, a Alemanha voltaria aos seus tempos de glória. O resto é história e todos nós conhecemos. Começou a Segunda Guerra Mundial, do qual a Alemanha começou a dominar toda a Europa, e paralelo a isso, Hitler começou a exterminar todos os judeus que ele podia. Foram mais de 6 milhões de judeus mortos em campos de concentrações nazistas. E para completar esse rascunho do anticristo, havia um outro homem, junto com Hitler. Algumas pessoas até concordam que ele foi o cara mais importante no movimento nazista. Afinal, sem ele, Hitler jamais teria se tornado quem ele foi. Ele era um ministro da propaganda nazista, chamado Joseph Goebbels. Ele foi o responsável em criar uma propaganda de que Hitler era o salvador da pátria, de que todos deveriam saudá-lo, adorá-lo e concordar com as suas ideologias. Ele criou estratégias de manipulação da mídia, nas forças armadas, na política e até mesmo nas escolas, doutrinando as crianças. Afinal, se você colocar um ideal, uma ideologia na cabeça de uma criança, dificilmente ele vai se esquecer daquilo. Ele criou o homem perfeito. E durante o período da Grande Tribulação, onde o anticristo ele vai surgir, terá alguém responsável em espalhar a propaganda dos seus ideais, de criar uma imagem de um Deus para as pessoas. E esse será o falso profeta, a besta que vai subir da terra. Se nós formos comparar os eventos futuros do Apocalipse com o período nazista, houve até uma marca da besta. Sabia disso?
Naquela época, as pessoas elas tinham que cumprir algumas características que as colocavam no grupo das arianas, né, do povo ariano, uma raça superior e perfeita. Tinham que ter uma boa estatura, ser loiros, ter olhos azuis, pele branca, entre outras características. Como os outros povos, principalmente os judeus, eles eram fisicamente bem diferentes daquilo que os nazistas consideravam como uma raça superior. Bastava olhar para eles e saber que eles eram judeus, né? É a aparência local de cada povo. Ou seja, se você não tivesse o padrão exigido, você morria. E assim será quando a marca da besta ela for implantada. Quem não usar a marca vai morrer. Agora, no início do vídeo, eu falei que o anticristo poderia ser você. Lembra? Agora, por que eu disse isso? Bom, eu tenho duas teorias de quem será o anticristo. Não quem assim, fulano ou ciclano, não, mas de onde que ele vai vir. Primeiro, a Bíblia deixa bem claro que ele virá da Europa, né, de algum país atual que pertenceu ao antigo Império Romano. Já falei isso nos outros vídeos, nos outros estudos. Só você acessar lá a minha página, você vai ver todos os vídeos completos lá. A primeira teoria é de que ele está sendo preparado, desde que nasceu, para se tornar o anticristo no momento oportuno. Assim como foi com Jesus, o anjo Gabriel ele apareceu para Maria, profetizando o nascimento de Jesus, e o resto você já sabe, né? Conhece, né? Como o anticristo ele deverá imitar muitas coisas de Jesus para enganar as pessoas, talvez já esteja por aí no mundo, né, se preparando para esse momento. Mas por quem que ele está sendo preparado? Aí só seria especulação da minha parte, mas acredito que de grupos de pessoas poderosas no mundo, de satanistas controlados pelo diabo. Ou você acha que não tem? É claro que tem. A segunda hipótese é que o anticristo não sabe que ele será o anticristo. É apenas uma pessoa comum no mundo, assim como foi com Hitler. Na juventude dele, ele queria ser um artista, um pintor. Porém, as obras dele, os quadros que ele pintou, elas foram recusadas quando ele mostrou na Academia de Belas Artes de Viena. A pergunta que muitos estudiosos fazem é: se Hitler fosse aceito na Academia de Artes, ele teria se tornado um dos piores seres humanos da história? Da mesma forma, podemos usar isso para o anticristo. Imagina alguém hoje, né? agora, vendo os noticiários, as notícias, as tragédias do mundo e tudo mais o que nós vemos todos os dias na televisão. Corrupção na política, corrupção religiosa, desigualdade social no mundo todo, egoísmo dos seres humanos que se preocupam apenas consigo mesmo e dane-se os outros. Se isso tudo estiver alimentando um ódio em alguém que em algum momento vai querer fazer alguma coisa, assim como foi com Hitler. Hitler ele não nasceu mal, mas ele se tornou mal. Eu disse no vídeo sobre a besta do mar que na metade da grande tribulação o anticristo ele vai ser assassinado, porém pelo poder de Satanás ele vai voltar à vida. E a partir do momento da ressurreição dele, ele não vai ser mais a mesma pessoa, mas estará possuído por Satanás. Isso nos leva a acreditar que até aquele momento ele será um homem comum. Por isso que eu disse que o anticristo pode ser você. Claro que isso é apenas uma forma de trazer o entendimento sobre o assunto. É uma analogia. Não significa que é você, né? A não ser que você seja da Europa. Quanto ao número da besta, que é o 666, tem várias teorias, né? Várias explicações. E é muito difícil de dizer com certeza o que ela representa. Mas uma das explicações mais aceitas é a seguinte. O número 6 na Bíblia, ela representa algo imperfeito. Não é o número 7, por exemplo, que é o número da perfeição. O total de dias que Deus criou o mundo, por exemplo. Entre tantas outras coisas relacionadas com o número 7. Foi no sexto dia que Deus criou o homem. Por isso que o número 6 representa o homem, um ser imperfeito. E o número ele é repetido 3 vezes, né? Então 666. E o número 3 na Bíblia representa Deus, né? A unidade, a grande trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se o número 6 representa o homem e esse número é repetido 3 vezes, significa que o anticristo será um homem que vai se apresentar como se fosse um Deus. Entenderam? Eu só espero sinceramente que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis e que não seja censurado.
Afinal, talvez eu possa estar mexendo na caixa de marimbondo, né? Sei lá. Só que não vou parar de fazer aquilo que Deus me responsabilizou em fazer. Esse é o anticristo. Agora vocês realmente sabem. Até a próxima. Fui.